As pontes deveriam ser passagens seguras, mas algumas são tão aterrorizantes que mesmo os mais corajosos teriam dúvidas sobre atravessá-las. Essas estruturas de arrepiar desafiam os limites da coragem humana. Com alturas vertiginosas, caminhos estreitos e condições climáticas brutais, desde a ponte de vidro do Vietnã até a ponte montanha-russa do Japão, o mundo está cheio desses feitos da engenharia que vão fazer seu coração disparar e suas mãos suarem. Prepare-se para ver as 20 pontes mais assustadoras que você provavelmente não gostaria de atravessar. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20. A ponte de vidro do Vietnã. A ponte Bac Long, no Vietnã, é a rainha das pontes com chão de vidro. Ela foi inaugurada em abril de 2022, a cerca de 200 quilômetros da capital Hanoi, na área turística de Moc Chau. Esta ponte é feita de 3 camadas de 40 milímetros de vidro temperado cada. O material é tão forte que um carro SUV teve o privilégio de passar por ela só para provar o quão resistente seu vidro é. Com uma largura de 2,5 metros e um comprimento de 633 metros, ela é como uma super passarela. Além disso, você acredita que ela aguenta até 450 pessoas ao mesmo tempo? Mas, sejamos realistas, nem todo mundo tem a coragem de enfrentar algo assim. Algumas pessoas ficam zonzas ou assustadas demais quando olham para a queda de 150 metros logo abaixo. E já mencionamos que ela foi nomeada a ponte mais longa do mundo pelo Guinness, o livro dos recordes. Esta ponte não é apenas uma atração emocionante. Ela é um símbolo da determinação do Vietnã em reviver sua indústria de turismo após a pandemia. O país não tem uma, mas 3 pontes de vidro agora. Uma delas, na região de Ba Na Hills, tem até mãos de pedra colossais que ajudam a sustentá-la. Então, se você estiver a fim de aventura, pode ir para a ponte Bac Long do Vietnã. Apenas lembre-se, tente não olhar para baixo. 19. A ponte do rio Sidu. Se alturas te dão calafrios, talvez você queira evitar a ponte do rio Sidu na China, a atual campeã das pontes suspensas mais altas do mundo. Estamos falando de uma altura inacreditável de mais de quase 460 metros acima do fundo do vale. Esta ponte traz uma sensação um tanto assustadora, como se pudesse acontecer uma catástrofe a qualquer momento. A ponte se estende por 1.222 metros através do rio Sidu, um afluente do rio Yangtze. É como uma pista sem fim para os viciados em adrenalina, localizada perto de Yesanguan, na província de Hubei. A ponte sobre o rio Sidu sempre foi uma quebradora de barreiras, literal e figurativamente. A ponte nasceu no ano de 2009 como parte de uma rodovia sofisticada que conecta Xangai e Chongqing, 2 das megacidades da China. E prepare as suas calculadoras. Ela custou impressionantes 720 milhões de yuan, aproximadamente 100 milhões de dólares. Agora veja isso. A ponte tem 2 torres gigantes em forma de H, prontas para demonstrar sua força arquitetônica. Mas a verdadeira estrela do show é o vão principal reforçado, sustentado por impressionantes 127 fios de arames paralelos, arranjados em um desenho hexagonal. E reparem na força que ela tem. A ponte consegue suportar uma multidão. Estamos falando de até 10.000 pessoas por vez. E não vamos esquecer das montanhas de aço e concreto que mantêm tudo no lugar. Ela parece ser bastante segura, a menos que o Godzilla decida fazer um passeio pela região. Então, se você planeja passar pelo rio Sidu, não se esqueça da sua coragem, um par de calças resistentes e talvez um paraquedas, apenas por precaução. 18. A Ponte Dourada de Gandak. Você já ouviu falar da Ponte Dourada de Gandak? Bem, ela não é qualquer ponte. Ela é daquelas que faz você parar e repensar suas escolhas de vida. Imagine estar a 122 metros de altura sobre o rio Kaligandak, no Nepal, em uma passarela suspensa que se estende por inacreditáveis 567 metros.
É essa a sensação de estar nela. Esta ponte incrível conecta o município de Kusma, no distrito de Parbat, com o município de Baglung. Ela pode suportar um peso de 85 toneladas e acomodar 612 pessoas ao mesmo tempo. Mas você é corajoso o suficiente para pisar nesta maravilha metálica? A construção desta ponte extraordinária começou em 2019, com um plano ambicioso de terminar até o fim de 2020. E eles não apenas cumpriram o prazo, eles terminaram antes. A ponte foi concluída 3 meses antes do previsto, em julho de 2020. Ela não só reduziu drasticamente o tempo de viagem entre os distritos de Parbat e Baglung, de 1 hora cansativa para breves 10 minutos, mas também serve como uma atração para caçadores de emoção e entusiastas de aventura. Então, se você está pronto para canalizar sua Lara Croft ou James Bond interior, é hora de visitar a Ponte Dourada de Gandaki. 17. A Ponte Flutuante do Rio Nadym. Agora vamos mergulhar no mundo arrepiante da Ponte Flutuante do Rio Nadym, na boa e velha Sibéria, Rússia. Esta ponte flutuante ousa cruzar o traiçoeiro Rio Nadym, bem no Círculo Polar Ártico. É como entrar em um filme de terror, onde as águas geladas e plataformas flutuantes resultam em uma travessia mortal. Mas não fique muito animado, porque esta ponte é estritamente uma aventura de verão. Quando o rio descongela, ele se transforma em um terreno encharcado que faz você desejar estar de volta no frio do inverno. A ponte em si é uma mistura instável de plataformas flutuantes de metal e tábuas frágeis de madeira. E quando você achava que as coisas não poderiam ficar mais assustadoras, imagine dirigir por ela enquanto tudo balança e treme a cada veículo que passa. É como jogar roleta russa com seus nervos. Ah, já mencionamos a água? Sim. Partes da ponte ficam submersas em mais de 30 centímetros. Chuvas e tempestades apenas aumentam o terror, fazendo você questionar a capacidade do seu carro de flutuar e a sua de nadar. Mas ei, há um lado bom nesta história horripilante. A ponte reduz o tempo de viagem entre Yamalunenets e Khanty-Mansiysk, 2 regiões ricas em petróleo e gás, além de ter se tornado um ponto turístico para aqueles que buscam emoções e anseiam pelo perigo e pela aventura de cruzar a ponte flutuante mais longa de toda a Rússia. 16. A passarela de vidro de Taihang Oriental. Como se fosse construída para ser uma escada para o terror, a passarela de vidro de Taihang Oriental fica pendurada na encosta de uma montanha, a impressionantes 1.150 metros de altura. E esta não é uma ponte de vidro qualquer, não. Ela leva o fator medo a um nível totalmente novo. E preparem-se para este detalhe diabólico. Ela parece quebrar quando você pisa nela. Isso mesmo. Enquanto você caminha inocentemente, sensores infravermelhos desencadeiam uma ilusão de que o vidro está rachando sob os seus pés. É de parar o coração. Esta obra-prima arrepiante abriu suas portas ao público no ano de 2017, recebendo até 2.000 almas corajosas de cada vez. E para proteger o vidro frágil, eles até oferecem meias especiais aos visitantes. Ah, e não vamos esquecer o drama que aconteceu. Em 2017, os operadores da ponte tiveram que emitir um grande pedido de desculpas porque as rachaduras, que para eles eram apenas um pequeno efeito divertido, assustaram até demais alguns turistas. Mesmo assim, eles se recusaram a trocar os painéis. Mas então, será que esse pedido de desculpas significou alguma coisa no fim das contas? No ano de 2019, a ponte e 31 outras pontes de vidro na província de Hebei foram fechadas para inspeções de segurança. Eles alegaram que era para atender aos padrões e regulamentos nacionais. Mas todos nós sabemos a verdade. Eles precisavam de uma pausa dos gritos de medo ecoando pelas montanhas. 15. A Ponte Elevada de Langkawi. É hora de uma viagem incrível até a Ponte Elevada de Langkawi, na Malásia. Esta ponte fica suspensa no céu. É uma ponte curva para pedestres com 120 metros, suspensa tão alto que você precisará apenas de um par de binóculos para observar de perto os pássaros voando logo abaixo. Localizada na ilha de Langkawi, esta ponte está situada no topo da montanha Ma Ching-chang. Esta maravilha da engenharia proporciona vistas panorâmicas inesquecíveis. Ela tem 2 seções curvas idênticas conectadas por torres enormes que atingem impressionantes 107 metros de altura. A ponte tem quase 915 metros de altura. É como andar em uma corda bamba entre o céu e a terra.
e os cabos que prendem tudo são mais finos que fio dental. Mas não se preocupe, eles são totalmente resistentes. E veja só, a ponte pode suportar ventos de até 300 km por hora e pode acomodar até 800 pessoas ao mesmo tempo. A ponte elevada de Langkawi tornou-se um ponto atrativo para turistas que buscam vistas incríveis e um gostinho da cultura malaia. Então, se você está procurando uma descarga de adrenalina que fará seu coração bater como uma britadeira, a ponte elevada de Langkawi é o seu ingresso para a emoção. 14. A ponte de Tapanzi. A ponte de Tapanzi é um show de horrores da vida real que faria até o Freddy Krueger suar frio. Construída sobre o rio Hudson, em Nova York, esta ponte já passou por tudo: drama, caos e acidentes suficientes para fazer até mesmo os motoristas mais destemidos duvidarem dos seus GPS. Vamos começar com a ponte antiga, um pesadelo com sustentação insuficiente que se manteve em pé dos anos de 1955 a 2017. Ela suportou o peso não apenas do tráfego, mas também de muitos problemas estruturais. Havia aviões caindo no rio, caminhões-tanque explodindo e balsas causando incêndios. E não vamos esquecer o guindaste que caiu na ponte como um monstro gigante, causando um estrago enorme. Há rumores de que mais de 30 pessoas já perderam suas vidas na ponte. Mas nem tudo está perdido. Uma nova ponte surgiu das cinzas para substituí-la. Oficialmente apelidada de Ponte Governador Mário M. Cuomo, com seu design estaiado com cabos duplos, a nova ponte trouxe esperança, novas tecnologias e um pouco de paz para um trecho antes atormentado por pesadelos. Eles também tiveram que implementar vários tipos de medidas preventivas de segurança, como cercas e câmeras, para evitar que as pessoas pulassem. A ponte antiga foi fechada em 6 de outubro de 2017 e demolida em 2 etapas. O vão leste, em 15 de janeiro de 2019, e o vão oeste, em 12 de maio de 2019. 13. A ponte Kuandinsky. O que mais você pode esperar de uma ponte que é literalmente chamada de a pior travessia da Rússia? Esta ponte danificada está se esforçando para se manter de pé sobre o traiçoeiro rio Vitim, na região da Transbaicália. Por algum milagre, ela está lá há quase 4 décadas, desafiando a lógica e o bom senso. Agora veja só isso. Ela foi inicialmente construída como uma estrutura temporária para a construção da linha ferroviária de Baikal-Amur. Mas adivinhe? Ninguém se preocupou em dar a ela o amor e o cuidado que ela tanto precisava, deixando-a apodrecer. As autoridades ordenaram que a ponte fosse fechada no ano de 2016, mas o povo resiliente que mora nos arredores do rio confia nela como a sua única ligação rodoviária. E por isso ela continuou sendo usada mesmo contra a vontade do governo. A população local jogou um perigoso jogo de vida ou morte até que a própria mãe natureza decidiu intervir. Uma nevasca atingiu a região com força, destruindo parte da ponte e deixando os residentes presos. Como consequência, os motoristas resolveram o problema com as próprias mãos, remendando a ponte com fita adesiva e chiclete. Ok. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas você entendeu. A triste realidade é que não há esperança para esse pesadelo erguido sobre palafitas. Não há muita esperança de que um dia a ponte de Kuandinsky seja consertada ou reconstruída. Ela está além de qualquer salvação, condenada a ser uma relíquia do caos e do perigo. Uma nova ponte é apenas um sonho distante, como unicórnios e políticos honestos. 12. A ponte do rio Liniante. Imagine a cena. Você está nesta ponte velha e frágil, feita de algumas chapas de ferro enferrujadas que parecem já terem tido dias melhores. Não há grades ou barreiras para evitar que você caia no profundo e lamacento abismo abaixo. É como andar na corda bamba e desafiar a morte, mas com crocodilos famintos à espreita na água. Esta é a ponte do rio Liniante, na Namíbia. Ela se estende sobre um rio traiçoeiro no coração do Parque Nacional Mamili. Esta ponte pode se tornar muito escorregadia durante a estação das chuvas. Imagine tentar atravessá-la enquanto está tão escorregadia quanto uma casca de banana. Dê um passo errado e você estará dando um mergulho não planejado no rio, junto com os crocodilos. Esta ponte está localizada em uma das partes mais selvagens da África, onde leões, leopardos e outros predadores vagam livremente. E como se isso não fosse ruim o suficiente,
A ponte também pode ser bloqueada por árvores caídas ou detritos, deixando você preso no meio do nada. Esta ponte parece ter saído direto de um filme de terror, com turistas presos, carros quebrados e até árvores caindo no meio da ponte. Será que dá mesmo para chamar isso de travessia segura? 11. Ponte da Baía de Chesapeake. A Ponte da Baía de Chesapeake conecta a descontraída costa leste com a movimentada costa oeste do estado de Maryland, nos Estados Unidos. Ela até foi nomeada em homenagem ao governador William Preston Lane Jr., que foi quem teve a brilhante ideia de construí-la na década de 40. O trajeto original, inaugurado no ano de 1952, era a estrutura contínua de aço sobre a água mais longa do planeta, estendendo-se por quase 7 quilômetros. Então, no ano de 1973, eles pensaram: e se dobrarmos a diversão? E então fizeram uma extensão, para melhorar o fluxo do tráfego. Agora esta ponte é como uma mistura de estilos diferentes. Estamos falando de suportes fixos, treliças contínuas e pontes suspensas. Tudo junto. É uma verdadeira maravilha arquitetônica situada a 56 metros acima da água e com uma extensão total de 304 metros. Mas ela também tem a reputação de ser uma das pontes mais assustadoras do país devido à sua altura, extensão, o vento e o trânsito. Ela já teve alguns acidentes bastante graves ao longo dos anos. Entre eles, um em que caminhões mergulharam na baía como se estivessem fazendo uma destas manobras malucas que só vemos em filmes de ação. Já no ano de 2013, um carro foi empurrado para fora da ponte por um grande e velho caminhão. Mas não deixe que os choques e surpresas te assustem. A Ponte da Baía de Chesapeake também oferece vistas incríveis, e é uma emoção que você jamais esquecerá. 10. A Ponte Pamban. Prepare-se para se surpreender com a antiga maravilha conhecida como Ponte Pamban do município de Rameswaram, na Índia. Esta ponte existe há muitos anos, conectando Rameswaram ao continente com eficiência. Esta maravilha da engenharia foi construída no ano de 1885, época em que as ferrovias britânicas estavam em seu auge. Avance 29 longos anos e lá está ela ainda. A Ponte Pamban permanece operante com sua estrutura de concreto que se estende por impressionantes 2.000 metros. Há uma seção basculante, com vãos de elevação que podem ser erguidos para a passagem de navios, e se isso não for suficiente, eles até construíram uma ponte rodoviária do lado dela. Mas aqui está algo que pode te surpreender. Esta ponte é antiga. E muito. Ela está firme e forte há mais de um século, enfrentando tempestades e ciclones como uma verdadeira guerreira. Não dá para não respeitar o engenheiro alemão Scherzer, que projetou esta maravilha no ano de 1913. Se você está em busca de uma experiência emocionante, vá para Rameswaram e mergulhe na beleza inspiradora da Ponte Pamban. 9. Ponte suspensa de Hussaini. A ponte suspensa de Hussaini, no Paquistão, é o maior sonho dos aventureiros que já se tornou realidade. Esta ponte de madeira se estende sobre o rio Hunza e é famosa por ser uma das pontes mais perigosas do mundo. Talvez eles devessem mudar seu nome de Ponte Hussaini para Ponte Pendurado pela Sua Vida. Parte de uma rota de peregrinação sagrada que leva à montanha Rakaposhi, a ponte se estende por enormes 150 metros e tem 472 tábuas de madeira. Mas não fique muito animado, porque algumas dessas tábuas estão faltando ou já quebraram, criando lacunas enormes pelas quais você pode perder um cachorrinho. E adivinhe, esta ponte não tem barreiras sofisticadas ou redes de segurança. E para piorar, os ventos são fortes na cordilheira de Karakoram, fazendo com que a ponte balance loucamente. Isso tudo sem mencionar que ela fica escorregadia quando chove ou neva. Apesar dos riscos óbvios, caçadores de emoção de todo o mundo vêm para esta ponte para testar sua coragem e tirar suas selfies. Mas cuidado, porque nem todo mundo que sobe nesta ponte sobrevive para contar a história. Você pode acabar como alguns turistas que caíram no rio. Se você deseja pisar nesta ponte, lembre-se de que não há serviços de emergência por perto. Então, se você tiver problemas, estará por sua própria conta e risco. 8. As Pontes Imortais. Agora vamos entrar no misterioso mundo das pontes imortais da China.
Essas estruturas impressionantes são como arcos naturais que apareceram magicamente nas montanhas. Imagine enormes pedras ficando presas entre penhascos, criando pontes que fariam até o Indiana Jones tremer. Primeiro temos a Ponte Imortal de Huangshan, também conhecida como a Ponte dos Imortais ou a Ponte da Terra das Fadas. Esta ponte conecta dois picos de granito no alto do céu, a uma altitude impressionante de 1.320 metros. É um patrimônio mundial da Unesco e um ímã para poetas e artistas que encontram inspiração em suas vistas de tirar o fôlego. Mas cuidado, ela é tão escorregadia quanto uma casca de banana e tão instável quanto uma torre de brinquedo depois de um ataque do Godzilla. Você pode acabar encontrando a morte se não tomar cuidado. Agora vamos viajar para Taishan, onde uma ponte imortal está resistindo desde a Idade da Pedra. Dizem que essas rochas enormes representam o nascimento, o renascimento e a morte. É como um tributo geológico ao círculo da vida. A ponte faz parte de uma rota de peregrinação sagrada que foi agraciada por imperadores e poetas. E não vamos esquecer os 22 templos e 2.000 inscrições nas pedras. Ao longo desses caminhos traiçoeiros, você encontrará tábuas de madeira e correntes para dar um apoio emocional, mesmo que elas não sirvam mais ao seu propósito original. Então, se você está pronto para encarar o perigo e abraçar o sobrenatural, essas pontes chinesas estão prontas para te receber. 7. A ponte suspensa de Tsingy de Bemaraha. Veja esta ponte de metal inacreditável que paira sobre a rigorosa reserva natural Tsingy de Bemaraha, em Madagascar. Imagine uma ponte suspensa com cerca de 70 metros de comprimento e piso de madeira. Mas aqui está a pegadinha. Ela está suspensa por cabos de aço e fica pendurada a impressionantes 100 metros acima do solo. Apesar disso, ela proporciona uma vista de cair o queixo da paisagem circundante, com suas florestas, rios, canyons e cavernas. É como se a mãe natureza decidisse dar um show só para você. O vento gosta de jogar seus joguinhos lá em cima, deixando as coisas trêmulas e muito emocionantes. E adivinhe, não há barreiras ou redes para te salvarem se você cair. É um verdadeiro teste da sua coragem. E já mencionamos as formações rochosas? Elas parecem enormes agulhas ou lâminas, prontas para te dar um bom susto. Realmente a ponte de Tsingy de Bemaraha é um lugar bem perigoso e, infelizmente, acidentes aconteceram. Pessoas já caíram desta ponte, e você pode imaginar o resto da história delas. É preciso ter nervos de aço e talvez uma pitada de loucura para vencer este desafio. 6. Ponte Capitão William Moore. Agora temos a Ponte Capitão William Moore, um verdadeiro clássico do passado que com certeza fará seu coração bater mais forte. Conectando o Alasca ao estado canadense de Yukon, seu nome foi dado em homenagem a esse cara ousado chamado Capitão William Moore, que vivia em busca de ouro e aventura. Ela é uma ponte estaiada de poste único, o que significa que ela tem uma torre imponente segurando-a com cabos. Ela é uma ponte em consola, ou seja, tem apenas um apoio em uma extremidade, deixando a outra extremidade livre e sem apoios. Dá para acreditar? É como uma ponte em uma corda bamba. E veja só, ela não é qualquer ponte. Ela foi construída para suportar terremotos. Sim, quando o chão começa a tremer, esta ponte pode se mover até quase 2 metros sem sofrer danos. A ponte se estende sobre o desfiladeiro de Moore Creek e, acredite, é como a montanha-russa da Mãe Natureza. Mas é claro, como toda boa ponte por aí, não há rede de segurança ou barreiras para evitar que você faça um mergulho acidental. O desfiladeiro abaixo tem terríveis 55 metros de profundidade, com rochas afiadas e corredeiras furiosas prontas para te devorar. O lugar venta muito, é instável, e acidentes já aconteceram. Então você deve pensar bem antes de subir lá. 5. As pontes de macaco do Vietnã. Segurem suas bananas porque estamos prestes a falar sobre as pontes mais malucas do mundo. São as pontes de macaco do Vietnã. Essas pontes, feitas à mão com bambu ou madeira, são suspensas até 10 metros acima da água e conectam pequenas aldeias às estradas principais. Mas aqui está o problema. Elas têm apenas um corrimão e exigem que você atravesse em uma postura curvada de macaco para evitar cair no rio logo abaixo. As pontes de macaco foram eleitas como uma das 10 pontes mais assustadoras do mundo,
e até inspiraram um romance do autor americano Lan Cao chamado Ponte de Macaco, que conta a história de uma família de imigrantes vietnamitas durante a Guerra do Vietnã. E se você estiver se sentindo corajoso, há competições onde as pessoas tentam atravessá-las de bicicleta ou a pé. As pessoas no Vietnã as usam todos os dias, mas para nós, turistas, é uma outra história. Algumas pessoas conseguem atravessar com cargas pesadas nos ombros, como se não fosse grande coisa, mas outras acabam gritando e chorando, pedindo ajuda enquanto avançam lentamente. Então, da próxima vez que você estiver no Vietnã e ver uma ponte de macaco, apenas lembre-se, não é apenas uma ponte, é uma aventura. 4. Ponte da Confederação. Você vai se surpreender com a impressionante Ponte da Confederação. Esta ponte é uma obra-prima da engenharia mundial que conecta a Ilha do Príncipe Eduardo, a parte continental do Canadá, através do Estreito de Northumberland. E veja isso, ela tem impressionantes 13 quilômetros de comprimento. Estamos falando da ponte mais longa do mundo inteiro sobre águas geladas. E aqui está a melhor parte. Leva apenas cerca de 10 minutos para cruzar esta maravilha arquitetônica. E já mencionamos que esta ponte se eleva a impressionantes 60 metros acima do nível do mar? Isso significa que navios de cruzeiros gigantes e outras embarcações enormes podem deslizar por baixo dela. Vamos mergulhar na história e no design desta ponte. A construção desta gigante começou no ano de 1993 e ela finalmente abriu seus portões em 31 de maio de 1997. Demorou 4 anos para construir esta obra-prima, que custou impressionantes $1 bilhão, mas valeu cada centavo. A ponte é uma estrutura em caixão metálico com vários vãos. Além disso, os engenheiros por trás desta maravilha foram super criativos e deram a ela um design curvo para reforçar sua força e manter os motoristas atentos. Você pode confiar que esta ponte deixará você de olhos arregalados e ansioso para compartilhar sua experiência com todos que encontrar. Ela é absolutamente lendária. 3. A Ponte Suspensa de Capilano. A ponte suspensa de Capilano fará seu coração disparar enquanto você agarra os grossos cabos de aço e vai balançando ao longo do caminho. Ela se estende por impressionantes 140 metros, levando você de um pitoresco jardim cheio de totens até a beleza tranquila da floresta. Mas há uma surpresa. Esta ponte fica a impressionantes 70 metros de altura, passando por cima do agitado rio Capilano. Se você pudesse magicamente jogar a Estátua da Liberdade naquele cânion, a ponte alcançaria o ombro dela. Mas não deixe sua aparência instável te enganar. Esta ponte pode balançar, mas é tão resistente quanto pode ser. Na verdade, ela pode suportar o peso de um avião Boeing 747 totalmente carregado. Ela é tão forte que você poderia estacionar um jato jumbo nela e ela sequer recuaria. Ela foi originalmente construída no ano de 1889 com cordas de cânhamo e pranchas de cedro, mas ao longo dos anos foi atualizada para ser ainda mais incrível. Hoje são cabos de aço que dão a força de sustentação para suportar um peso máximo equivalente a 75 elefantes adultos. E não vamos esquecer a lista de convidados repleta de estrelas. Esta ponte já viu de tudo, desde residentes locais até estrelas do rock, estrelas de cinema e até mesmo membros da realeza. Pessoas de todos os cantos do mundo vieram experimentar seu emocionante balanço. 2. Ponte Aizai. Em busca de uma emoção única, faça uma visita à província chinesa de Hunan e procure a Ponte Aizai, a ponte túnel a túnel mais alta do mundo. Atravessando um desfiladeiro profundo com uma altura de 355 metros, esta ponte não é para os fracos. Mas por que visitar a Ponte Aizai? Para começar, ela oferece uma vista incrível do desfiladeiro de De Hang e a estrada sinuosa de Aizai, uma estrada cheia de curvas que dá várias voltas ao longo das encostas das montanhas. A construção desta ponte foi um feito notável de engenharia. Os arquitetos e engenheiros tiveram que superar desafios difíceis, incluindo terrenos complexos, condições geológicas, clima e transporte. Eles fizeram inovações ousadas, como separar completamente as torres e vigas usando um conjunto de cabos e um sistema auto-ancorado. A Ponte Aizai também é um projeto importante para o desenvolvimento da província de Hunan e da China. Ela conecta duas regiões montanhosas anteriormente isoladas
e melhora o tráfego e o transporte entre Hunan e Chongqing, além de impulsionar a indústria do turismo local, ao atrair visitantes de todo o mundo que desejam experimentar sua beleza e emoção. Mas se você está preocupado com a segurança, não se preocupe. A ponte Aizhai foi projetada e construída com altos padrões de qualidade. Ela é segura o suficiente para proporcionar a quantidade perfeita de adrenalina sem arriscar a vida de ninguém. 1. Ponte Eshima-Ohashi. Se você está procurando uma aventura emocionante na estrada, você absolutamente não pode perder a ponte Eshima-Ohashi no Japão. Estamos falando de uma estrada que parece uma rampa vertical pronta para lançar os carros no ar. Construída entre os anos 1997 e 2004, esta ponte colossal se estende sobre o lago Nakaomi, conectando as cidades de Matsue e Sakai-Minato. Ela não é uma ponte comum. A ponte Eshima-Ohashi é a maior ponte de estrutura rígida do Japão e a terceira maior de todo o mundo. Mas espere, porque tem mais. A construção desta maravilha da engenharia não foi nenhuma brincadeira. As mentes brilhantes por trás dela tiveram que vencer uma variedade de desafios, como o terreno acidentado, o clima imprevisível e até mesmo terremotos e tufões. Eles tiveram que projetar uma ponte que pudesse se estender por 1,5 quilômetro sem nenhum pilar de sustentação na água. Esse feito inacreditável permite que os navios passem por baixo dela. Com uma inclinação acentuada de mais de 6% de um lado e mais de 5% do outro, esta ponte é mais íngreme do que a maioria das pontes por aí. Mas é tudo uma questão de estabilidade e força, certo? A ponte Eshima-Ohashi é alta, elevando-se a uma altura de 45 metros, e está equipada com 432 luzes para iluminar a viagem noturna. Então, se você estiver procurando uma viagem cheia de adrenalina, não deixe de adicionar a ponte Eshima-Ohashi à sua lista. Bom, por hoje era isso. Você já tinha conhecimento de todas essas pontes? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.